queridos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estar estudando multiplicação com dois algarismos, tá certo? Que é um assunto que vocês também têm bastante dificuldade. Por quê, professor? Porque vocês, tá certo? Na maioria das vezes multiplica o primeiro termo e esquece do segundo termo, tá certo? Ou então vocês fazem algumas confusões. Então hoje a gente vai estar vendo aqui, tá certo, como é que a gente efetua os cálculos, tá certo? Então bora lá. Depois que você armar a conta onde o número maior, tá certo, fica em cima, o número maior fica em cima e o menor fica embaixo, tá certo? Depois que você faz esse procedimento aí, você vai estar fazendo a tabuada, tá certo, dos algarismos. Professor, quais algarismos? Você vai fazer a tabuada do primeiro termo, que no caso aqui é o 5, tá certo? Tá aqui linda e maravilhosa. E você vai fazer a tabuada do segundo termo, que no caso aqui é o 2, tá certo? Feita a tabuada, aí sim você pode ir por cálculo. Então vamos lá. Lembrando que, né, a gente aprendeu na outra aula, tá certo? O 5 vai multiplicar todos os de cima, tá certo? Da direita para a esquerda, começando aqui do 7, tá bom? Então vamos lá. Ó, primeira multiplicação é 5 vezes 7. Então vamos lá, 5 vezes 7, a gente vai ter aqui, ó, 35, tá certo? 5 vezes 7, 35. Então, nesse caso, quem vai ficar é o 5, tá certo? E o 3 sobe. Fica o primeiro e sobe o segundo, tá bom? Então, bora lá. Agora a gente vai estar multiplicando o 5 vezes o 4. 5 vezes 4 a gente tem que é 20. Só que tem um porém, tem um 3 aqui em cima. Então, a gente vai somar o 20 mais o 3. Tá certo? 20 mais 3 a gente vai ter que é 23. Tá certo? Então fica o primeiro e sobe o segundo. Agora a gente vai multiplicar o 5 vezes o 4 de novo, que a gente viu que é o 20. Só que nisso tem um 2 aqui em cima do 4. Então vou somar o 20 mais o 2, que a gente vai ter um total de 22. Então aqui fica o 2 e sobe o 2. Pessoal, vocês observem, tá certo, que toda vida que a gente for operar, multiplicar, a gente tem que tentar ser organizado o máximo possível, tá ok? Então vamos dar continuidade. Agora eu vou multiplicar o 5 vezes o 3. 5 vezes 3 é 15, só que tem um 2 aqui em cima, tá certo? Tem esse 2. Então a gente vai ter que somar 15 mais 2, 17. Então, como não tem mais nenhum número para a gente colocar aqui, tá certo? Subir. Então a gente vai colocar o número, o 17 completo, tá beleza? Então vamos dar continuidade. Porque foi que eu falei para vocês que na maioria das vezes você multiplica esse cara e acaba a conta. Pelo seguinte fato, pessoal, porque ainda faltou a gente operar o 2, tá certo? Então, para finalizar a conta, a gente tem que colocar o 2. Então, vamos lá. Agora nós vamos multiplicar o 2 por todo mundo, tá certo? Então, a primeira multiplicação que vai ter é o 2 vezes 7. Então, a gente vai lá na tabuada e vai encontrar quanto é que dá 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14, tá certo? Dá 14. Nisso, tá certo? Nisso, o que é que vai acontecer? Eu estou multiplicando o segundo número, então nós temos que começar, tá certo? Abaixo do segundo número, tá ok? Se eu estiver multiplicando o segundo número e começar abaixo do primeiro, a continha vai dar errada.
Se tivesse um terceiro número aqui, eu teria que começar abaixo do terceiro número, tá certo? Na linha do terceiro número. Então assim, nós temos que ser organizados, tá certo? Então o 4 tem que ficar aqui, tá certo? Fica o 4 e sobe o 1 para cima do 4. Então vamos lá, multiplicar agora o 2 vezes 4. 2 vezes 4 a gente tem 8, tá certo? Nós temos 8. Só que tem um porém, tem um aqui em cima, então vou somar o 8 mais 1. 8 mais 1, nós temos 9, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade. Agora a gente vai estar multiplicando o 2 vezes o próximo 4, que né, a gente viu dá 8. Como não tem nada em cima, a gente acrescenta só o 8 aqui embaixo, tá certo? E para finalizar, a gente vai multiplicar agora o 2 vezes o 3. 2 vezes 3 a gente vai ter 6. Como não tem nada em cima, a gente só coloca, tá certo? A gente só coloca o 6 aqui embaixo. Professor, e agora? O que é que a gente vai fazer? Somou, tá certo? Multiplicou tudo bem direitinho. Agora você vai fazer a continha de mais, tá certo? Multiplicou o primeiro termo, que é o 5, por todo mundo, tá certo? Multiplicou 2, que é o segundo termo, por todo mundo. Agora, tá certo? Você vai finalizar somando, tá ok? Então a gente vai somar. Uma coisa que vocês costumam bastante errar é ignorar esse cara aqui só porque ele não tem ninguém embaixo, mas ele faz parte da conta. E se você não adicionar lá, a conta vai dar errado, tá certo? Então eu vou somar 5 mais nada. 5 mais nada, a gente vai ter o 5. Então desce o 5, tá certo? Agora a gente vai para essa soma aqui, ó. 3 mais 4. 3 mais 4 a gente tem 7, tá certo? Agora a gente vai para a próxima soma, que é o 2 mais o 9. 2 mais 9 a gente vai ter 11, tá certo? Fica o 1 e sobe 1 para cima do próximo. Nessa soma aqui, tá certo? A gente vai ter 8 mais 8. 8 mais 8 é 16. Tá certo? Fica o 6, que é o primeiro, e sobe o 1, que é o segundo. E para finalizar, a gente vai ter 6 mais 2, tá certo? 6 mais 2 é 8. Então aqui a gente, tá certo? Nós encontramos que 3.447, tá certo? Vezes 25 vai dar 86.071. Opa, perdão. 86.175, tá certo? Então assim, pessoal, espero que vocês tenham entendido como é que a gente calcula, tá certo? Multiplicação com 2 ou mais algarismos, tá certo? Onde esses algarismos que a gente vê é os carinha que se encontra aqui, tá certo? Embaixo. Se tivesse outro número aqui, seria de 3 algarismos. Se tivesse mais outro, seria de 4 algarismos. Se tivesse mais outro, de 5 algarismos. E perceba que sempre, você tem que, na hora que você for operar, ó, tem que iniciar abaixo do número que você está operando. O número 5 é meu primeiro termo, iniciei embaixo dele. O meu segundo termo, a resposta aqui eu iniciei embaixo dele. Se tivesse um terceiro número, eu teria que iniciar abaixo dele, tá certo? Sempre formando uma escadinha. Se em algum momento você for fazer e não formar essa escadinha, tá certo? Alguma coisa você está fazendo errado. Então assim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Tchau, tchau. Cheiro no coração. Se tiver alguma dúvida, pode comentar. Deixa o like, se inscreva e até a próxima vídeo aula. Tchau, tchau.